Pessoal, eu tô dando risada aqui. O cara deixa Shih Tzu pra ser tosado e volta com o Cid da Era do Gelo. Meu Deus do céu. Você viu o que fizeram com o cachorro? Bom, mas vamos deixar pra lá, porque hoje o review é muito importante aqui no Nascido. Como se alguns dos vídeos que nós fizéssemos aqui nós não considerássemos muito importante para o teu crescimento espiritual. Bom, pessoal, o review de hoje é muito especial para mim. É um dos mais especiais que eu já fiz aqui no Nascido. Sei que vocês vão falar, mas todo review que você fala, pastor, para o senhor é especial. Acontece o seguinte, esse livro aqui, ele fez, assim, um papel muito especial na minha vida. Por quê? Porque desde cedo eu fui direcionado a estudar. E eu tenho exemplos do meu avô, mesmo quando ele estava cego, ele ficava sentado na arinha de casa, orando até tarde da noite, às vezes ele ficava ali, e isso ficou em mim. E olha, para quem não sabe, quando eu era pequeno eu brincava de ser padre. Já imaginaram esse bolota aqui? Com uma camisa comprida, 3 número maior, brincando que era batina, e eu brincava de ficar aconselhando os irmãozinhos e até rezar missa, vamos dizer assim. Então eu sempre tive essa vocação para o ministério. E o engraçado é que eu sempre gostei de história antiga, então eu sempre gostei de história grega, eu sempre gostei de história do Egito antigo. Para vocês terem uma ideia, eu aprendi a traduzir hieróglifo egípcio. Olha que coisa interessante. Aprendi, e eu nunca vou esquecer de uma professora particular que eu tive lá em Araraquara, que foi a Dona Rosinha. Isso mesmo, minha mãe, eu lembro que eu era pequenininho, eu acordava às 5 horas da manhã, minha mãe já estava sentada bordando, já estava trabalhando. Para quê? Para me dar uma boa educação. E eu tive uma professora particular e eu nunca gostei de matemática, física, nem nada do tipo. Então o que, que ela fazia? Ela não conseguia que eu estudasse de jeito nenhum. Aí ela tinha uma biblioteca maravilhosa com muito material sobre povos antigos. A Dona Rosinha, querida Dona Rosinha, não sei nem se ela tá viva lá em Araraquara ainda vou bater lá na casa dela para saber se ela tá viva. E aí ela viu que eu gostava, né? Porque acabava a aula, eu queria ficar mexendo, lendo os livros dela. E o que houve? Chegou um dia que ela veio e me fez uma proposta. Falou o seguinte: se você estudar 10 minutos de matemática, fazer tantas atividades, você tem tantos minutos para ficar na minha biblioteca para estudar o que você gosta. Aí nem te falo, né? Eu fazia todas as atividades, estudava, fazia tudo bonitinho. Aí o que, que aconteceu, pessoal? Um livro foi muito importante para mim nessa época para eu aprender sobre civilizações antigas. Podemos dizer que ele foi a pedra roseta da minha vida no estudo das civilizações antigas, que é uma pedra que estava escrita em 3 línguas e ela se tornou a chave para a tradução dos hieróglifos egípcios antigos. Porque quando se entrava nos monumentos egípcios, não sabiam o que aquelas figuras queriam dizer. Só após a descoberta da Pedra de Roseta, procurem aí no Google sobre o que eu estou falando, é que eles foram descobrir o que queriam dizer aquilo lá. Então esse livro que eu estou apresentando hoje foi o mais importante. Ele não é mais editado, infelizmente, mas é um livro do C.W. Serron maravilhoso, que ele trata de arqueologia, de história antiga. Então ele vai tratar dos gregos, vai tratar dos maias, vai tratar especialmente dos egípcios, entendeu? Então ele vai trazer muita coisa maravilhosa para vocês aprenderem. E eu espero que vocês realmente tenham acesso, tá, a esse livro como eu tive, que seja o ponto de partida. Para vocês terem uma ideia, esse livro aqui me ajudou muito a aprender a traduzir hieróglifo egípcio. Então vamos lá, vamos conhecer mais dessa maravilha aqui, ó. Deuses, túmulos e sábios. Um livro que, inclusive, eu fiz a Dona Rosinha uma vez me emprestar o dela. Eu li acho que umas 8 vezes esse livro de capa a capa, porque isso daqui realmente foi um marco na minha vida de estudo da história. Então, e o engraçado é que, dessa maneira, né, eu gostar de estudar isso daqui... Poxa, o Egito tem um papel-chave nos acontecimentos bíblicos. Olha só, a Grécia... Olha só, a gente tem locais na Grécia onde aconteceram as coisas que estão ali no Novo Testamento. Então, olha como Deus vai moldando a nossa vida para que nós venhamos a seguir os caminhos dele. Olha que coisa maravilhosa. Então, o review de hoje é um material que foi um material-chave para eu entender civilizações antigas. Então, vamos lá, vamos conhecer
Deuses, Túmulos e Sábios. Olha só quanta coisa marcada para mostrar para vocês. Vamos ver essa maravilha aqui, que foi um grande presente de aniversário agora em julho que eu ganhei do meu querido N, do meu querido Leandro N. Olha, que presente. Muito obrigado mesmo. E vamos lá, vamos ver o review. Deuses, Túmulos e Sábios. Bom, pessoal, aqui estou eu com o melhor presente que eu ganhei de aniversário. Esse presente aqui ele só não foi melhor do que o presente que Deus me deu para toda a minha vida, que é a minha esposa. Entendeu? Porque olha, que é um livro, como eu disse, que fez parte da minha história, fez parte de uma época que eu era filhinho de mamãe, então que eu tinha todas as contas pagas, então eu tinha tempo para estudar só. Tempo que tenho muita saudade, sabe como é que é, né? Então, pessoal, isso daqui tá meio judiado porque é uma obra antiga que não é mais editada, tá? Então eu quero que vocês prestem atenção nisso. Capa dura, editora Melhoramento, você vê que ele tá bem judiadinho. Deuses, Túmulos e Sábios, C.W. Sheeran, Círculo do Livro. Ó, tá até soltando as paginazinhas aqui. Que vem com uma citação de Goethe, Ortega e Gasset. Vamos dar uma olhadinha no índice. A introdução, do que se trata a primeira parte. O livro das estátuas, prelúdio em terreno clássico. Winckelmann ou o nascimento de uma ciência, Rastreadores da História, A História do Menino Pobre que Encontrou um Tesouro, A Máscara de Agamenon, Schliemann e a Ciência, Micenas, Tirinto e a Ilha dos Enigmas, O Fio de Ariadne. Aqui a gente está falando de Grécia Antiga. É um livro que ele vai tratar muito da parte arqueológica, ele vai contar como aconteceram cada descoberta. Então isso é muito legal. Aí a gente vem do livro das estátuas para o livro das pirâmides. Quando a gente fala de pirâmide, a gente lembra de quem? Dos egípcios, né? Então a gente começa, ó, uma derrota que se transformou em vitória. Champollion e a Pedra de Roseta. Eu sempre digo, né, que esse livro aqui foi minha pedra de Roseta no estudo das civilizações antigas. A gente vai ver depois a parte o que é a Pedra de Roseta. Um réu de alta traição decifra hieróglifos. Lá de cima, 40 séculos vos contemplam. Petri e o túmulo de Amenemhet. Ladrões no Vale dos Reis, múmias, Howard Carter descobre Tutankhamon, o Muro de Ouro. E aí vem, terceira parte, o Livro das Torres. Livro das Torres já não estaria bom, olha só. Está escrito, Bota encontra o quê? Nínive. Sabe a Nínive da Bíblia? A decifração da escrita cuneiforme, a solução do problema, palácio sob a colina de Neirode, George Smith procura a agulha no palheiro, tiroteio em volta de Coldway, Etemenanque, a Torre de Babel, os reis que viviam 1000 anos e o dilúvio. Olha só, é o livro das torres. Aí vem o livro das escadas. O que é o livro das escadas? O tesouro de Montezuma. A gente já vem aqui para a América Latina, pessoal, tá? A civilização decapitada. Mr. Stephens compra uma cidade. Entre ato. O mistério das cidades abandonadas. A marcha para o poço. Escadas sob florestas de lava. E a quinta parte, os livros que ainda não podem ser escritos. Novas pesquisas em velhos impérios. Tabelas cronológicas e genealógicas. E mapas, tá? Aqui o índice de ilustrações, a gente vai ver, é um livro impresso em uma cor. Então, não espere que vai ter uma qualidade maravilhosa, né? Aqui uma introdução, o livro das estátuas, com a estação de Chile. O prelúdio em terreno clássico. Aqui a gente está falando de Grécia. Winckelmann ou o nascimento de uma ciência. Angelica Kauffmann retratou o seu professor, Winckelmann, em Roma, em 1764. Está sentado diante de um livro aberto, a pena de ganso na mão. Seus olhos, muito grandes, sobressaem abaixo da testa espiritual. O nariz é longo e, nesse quadro quase borbônico, a boca e o queixo redondos e suaves. No todo, ele tem mais cabeça de um artista do que de sábio. Nele, a natureza pusera tudo que constitui um homem e o distingue, disse Goethe. Nasceu em 1717 em Einstein. Aqui é a história do cara, tal. Apesar de todos os empecilhos, publicou em 1762 sua primeira circular sobre as descobertas de Herculano. 2 anos depois,
tornou a visitar a cidade, o museu, e lançou a segunda circular. Ambas as obras continham apontamentos sobre tudo aquilo que o Winckelmann ouvira na cela do frade e estavam repletas de críticas. Wittmann, ó. Rastreadores da História. Beberrão Cantante, quadro interno de uma taça do círculo de Epicteto. Ó, o misterioso dodecaedro pentagonal. A história do menino pobre que encontrou um tesouro. Ó, tudo isso aqui a gente está falando de Grécia. Ó. Apesar de tudo, continua assombroso o que então aconteceu. Onde na história do mundo o puro entusiasmo conduziu ao êxito, a máxima de que a sorte, no fim das contas, só favorece o eficiente, não cabe aqui, pois o fato de Schliemann, no sentido arqueológico, ter sido eficiente, isso é, um convicto, é bastante discutido com referência aos primeiros anos das suas escavações. A sorte, porém, havia de favorecê-lo como a ninguém. A maioria dos sábios contemporâneos designava como possível sítio onde Troia poderia ter ficado, se ela tivesse existido algum dia, a aldeola de Bunarbashi, a qual se distinguia apenas pelo fato de ostentar, o que ainda hoje acontece, em cima de cada uma das suas casas até uma dúzia de ninhos de cegonha. Havia naquele lugar duas fontes que levavam os arqueólogos arrojados à opinião de que bem poderia ter sido ali a velha Troia. Assim diz Homero no século XII da Ilíada, versos 147 a 152, por 45 piastras, Schliemann contratou um guia, montou um cavalo sem rédea nem sela e lançou o primeiro olhar sobre a terra do seu sonho de infância. Confesso que mal podia dominar a minha emoção quando vi à minha frente a enorme planície de Troia, cuja imagem já pairara nos sonhos de minha meninice. Olha, é um material assim. Ali a gente está falando da descoberta de Troia. Em cima, friso erótico de Pompeia, corrida de deuses do amor, sendo que o amor saúda o vencedor, que já vem parando diante da meta. Embaixo, o sacrifício de Ifigênia, quadro mural na casa do poeta trágico. Cauchas, auxiliado por 2 companheiros, prepara-se para sacrificar a Virgem. Junto à coluna de Ártemis, vê-se Agamenon em pranto. Olha só. Schliemann e a ciência. A terceira grande escavação de Schliemann não trouxe mais ouro à luz, mas revelou um burgo em Tirinto, e juntamente com o que descobria em Micenas e o que um decênio depois dele achou o arqueólogo inglês Evans em Creta, completou-se a imagem de um ciclo cultural pré-histórico que prevaleceu outrora nas costas do Mediterrâneo. Micenas, Tirinto e a Ilha dos Enigmas. Olha aqui, ó. Reconstituição da escadaria ao sul do Palácio de Knossos, tá? O fio de Ariadne. Deusa da Creta Antiga com leões, reprodução de um anel de sinete de Knossos. O dançarino do touro, reprodução de uma joia de Creta. Segunda parte, o livro das pirâmides. Uma derrota que se transformou em vitória. Começo das descobertas arqueológicas no Egito estão Napoleão I e Vivant Denon, um imperador e um barão, um general e um artista. Seguiram juntos por um breve trecho do caminho. Conheciam-se bem, mas as suas naturezas nada tinham em comum. Quando pegavam da pena, um era para produzir ordens, decretos e códigos, outro, novelas e desenhos frívolos, imorais e até mesmo pornográficos, destinados a curiosidades inconfessáveis. Um dos primeiros testemunhos de arte egípcia, a chamada tabuleta de maquiagem do rei Narmer, frente e verso. Tem cerca de 5.000 anos e é possível que mostre o próprio Menés, o grande fundador da primeira dinastia, após uma vitória sobre inimigos do Baixo Egito. Fachada do Templo de Édifo, Champollion e a Pedra Roseta. Eu decifrei os hieróglifos, diz. Eu sei. Quando Champollion, aos 17 anos, conduzido por seu irmão, se apresentou a Dessarce, seu futuro professor, homem de pequena estatura e nada imponente, mas cuja fama transpunha as fronteiras da França. Ó, pequeno gigante. Então aqui conta a história de ter encontrado a Pedra
a pedra de Roseta, pessoal, tá bom? Aqui a gente já começa a ver exemplos de escrita, ó, Ptolomeu, Cleópatra. Os 2 cartuchos que levaram Champollion à pista certa para a decifração dos hieróglifos, tá vendo? Aqui, ó, exemplo da evolução dos já bem desenvolvidos hieróglifos para as formas hieráticas e depois demóticas. A evolução hieroglífica, hierática, demótica. Esse quadro aqui é um quadro que me ajudou muito na minha época de estudo, porque aqui você tem a tradução, aqui você tem o sinal, o objeto que ele quer dizer, tá bem? E lembrando que a língua do Egito Antigo, ela é parecida com o hebraico, então me ajudou muito na hora que eu fui trabalhar com o hebraico, porque ela não tem vogais. Então aqui, ó, filho meu, vingador meu, menreperer, é porque quando tá em cartucho, pessoal, é nome de rei. Experimente eternamente, eu brilho por amor a você, protegem minhas mãos minhas, membros seus, com a proteção da vida. Quão doce é a sua amabilidade contra o meu peito. Olha só, assim lemos hoje os hieróglifos. Lá de cima, 40 séculos vos contemplam. Olha só. Corredor formado por colunas no templo de Karnak foi construído durante o reinado de Ramsés II, 20ª dinastia, aproximadamente 1250 anos antes de Cristo. Apesar da monumentalidade do antigo império, que se exprime nas pirâmides, é substituída pela colossalidade do novo império. Mulheres nobres egípcias, partes de um quadro mural do túmulo de Verseret, perto de Tebas, 19ª dinastia, cerca de 1300 anos antes de Cristo. Ó, no Vale dos Reis, atrás do muro abaixo, aqui o muro, no primeiro plano começa o corredor que conduz ao túmulo de Tutancâmon. À esquerda, na colina onde se erguem as construções, vemos a entrada para o túmulo de Ramsés VI. A ilustração dá uma boa ideia de quanto os arqueólogos escavaram nesse vale. Nenhuma pedra ficou no lugar. Então aqui, ó, Tutancâmon e aqui Ramsés. Sete I luta contra os hititas na Síria. Então o livro ele vai contar a história de todas as descobertas. Olha, Médio Império. Touro Apis, o triângulo branco na testa é um dos sinais que distinguiam entre outros touros como sagrado. Deus Ptah, criador do mundo, segundo os egípcios, né? Petri e o túmulo de Amenemhet. Essa parte egípcia é fenomenal desse livro. Ó, ladrões no Vale dos Reis, rei Tutmés I. Tutmés foi a primeira língua que eu traduzi dos hieróglifos, pessoal. Tutmés e Tutmoses. Capítulo 15, múmias. Aqui fala da mumificação, explica tudo isso, como funcionava. Howard Carter descobre Tutancâmon. Esse capítulo é fenomenal, cara. E tem Lord Carnarvon, né? Fala do Lord Carnarvon e Howard Carter, quem patrocinou. Tanto que o Lord Carnarvon, quando descobriram o túmulo de Tutancâmon, tá aqui o diagrama, tá bom? Ó, então o que acontece? Aqui tem a anticâmara, então eles vieram aqui, abriram. Então a câmara do tesouro tá aqui. Entendeu? Então, para chegar aqui, eles fizeram um furinho aqui embaixo. Ó, o muro de ouro, certo? Ó, Karnak, Luxor. Tem mais. Aqui tem algumas imagens lindas. Ó, o trono de Tutancâmon, de madeira revestido de folha de ouro e ornado de faiança, vidro e pedras preciosas. Supõe-se que o rei morreu tão moço como é representado aqui no seu 18º ano de vida. Dizem, né, existem as lendas que ele morreu envenenado e não sei o que. Não, ele morreu por uma fratura de queda em uma biga daquela carroça. Aqui, ó, Howard Carter abre a porta da segunda urna dourada, na qual supõe encontrar a ataúde de Tutancâmon. Seus olhos deparam com uma terceira urna dourada. Então, o sarcófago principal do Tutancâmon, ele não abria para cima, ele abria uma porta lateral. Tá, ele abriu 2 portas embaixo, aí ele, ó, em cima retirando o sudário que encobre o segundo ataúde de Tutancâmon. Embaixo o segundo ataúde já exposto, percebendo-se como está perfeitamente bem encaixado dentro do primeiro, o exterior.
Olha, o que acontece? Tinha essa caixa e tinha mais uma, tinha um ataúde dentro desse daqui que era o principal, aí tinha mais um, aí tinha outro e outro lá dentro ainda. Essa aqui, ó, máscara de ouro que cobria a cabeça e os ombros de Tutancâmon. Consiste em ouro polido incrustado com vidro multicolor, lazulita, feldspato verde, cornalina, alabastro e obsidiana. Tá, é linda essa máscara, né? Ecnaton e sua esposa, o sogro de Tutancâmon, derrama presentes sobre o sacerdote Ege e sua esposa. Realmente, olha, está escrito. A Bíblia fala dos tribunais de justiça entre os assírios da Torre de Babel e da faustosa Nínive, do cativeiro de 60 anos dos judeus e da conquista de Nabucodonosor. Fala da sentença de Deus contra a grande prostituta e das salvas de sua ira, que 7 dos seus anjos derramaram sobre as terras do Eufrates. Os profetas Isaías e Jeremias pintaram suas visões terríveis da destruição, do mais formoso entre os reinos, da pompa magnífica dos caldeus, que será subvertida por Deus como Sodoma e Gomorra. E cães selvagens uivarão nos palácios e chacais nos castelos festivos. Nos séculos da crença cristã, a palavra da Bíblia era incontestável e a letra sagrada. E a era da razão trouxe a crítica, mas o mesmo século em que a crítica, em todas as suas filosofias do materialismo, se transformou em permanente dúvida, trouxe igualmente a prova de quanto havia de verdadeiro no cerne da Bíblia, embora oculto sobre muitas camadas de ficção posterior. A terra entre os rios Tigre e Eufrates era plana. Só aqui e além se elevavam misteriosos outeiros, sobre os quais sopravam as tempestades de pó, amontoando terras negras em altas dunas que levavam um século a crescer e mais de 5 séculos a desaparecer. Os beduínos que aí descansavam, alimentando frugalmente seus camelos, não tinham ideia de que essas colinas ocultavam alguma coisa, e fiéis adeptos de Alá e Maomé, seu profeta, nada sabiam sobre as palavras da Bíblia que descreviam aquele país. Havia mister de um pressentimento, de uma interrogação. Havia mister de um impulso nascido da energia de um ocidental. Havia mister de algumas enxadadas. O homem que deveria dar as primeiras enxadadas nascera na França no ano de 1803. Então ele vai explicar direitinho, ó. Conquista de uma fortaleza síria, relevo externo, ao lado norte do grande templo de Medinet Habu. Bota encontra Nínive. Aram Nasharaim. Síria, entre os rios, é a denominação dada no Velho Testamento à Mesopotâmia Superior. Aqui, ó, na presença da comissão científica, o anatomista Dr. Derry dá o primeiro corte nas faixas superficiais da múmia de Tutancâmon. Aqui é uma ilustração da parte egípcia da publicação. Ó, e aqui tem a cabeça da múmia de Ramsés II e aqui à direita a cabeça de Tutancâmon. Ó, restauração e reconstituição da ala norte do palácio de Khorsabad. Em toda a extensão do edifício, vêem-se perfeitamente os enormes seres alados, meio homens, meio animais, desenterrados primeiro por Bota e depois por Layard. Reconstituições assim servem para dar uma ideia geral nos detalhes que elas diferem uma das outras. Estela de Naram-Sein, rei babilônico, que provavelmente reinou 55 anos, pertencendo à dinastia Agade. Essa estela foi desenterrada em Susa, cavalaria assíria. Decifração da escrita cuneiforme. Olha aqui, ó. Reprodução de um cilindro com inscrições cuneiformes de Assurbanipal. Inscrição cuneiforme no muro de Cantária da cidade ao norte da Babilônia. Ó, os sinais, leitura de Grotefend, leitura atual, sinal, solução do problema, palácio sobre a colina de Neirode, príncipes assírios caçando leões. Vamos dar uma corrida, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Etemenac, a Torre de Babel. Olha que exemplo, a corte transversal das muralhas ao norte da fortificação sul da Babilônia. No muro central, ameado, nota-se um guerreiro que dá uma ideia das proporções. Tem um guerreirinho. Corte transversal da construção das abóbadas da Babilônia. Torre babilônica Etemenanque.
a disposição de seus templos e a ponte sobre o Eufrates. A Torre de Babel. A construção de que fala o Gênesis no capítulo 11, versos 3 e 4, disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de cal. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume chegue ao céu, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O que Coldewey desenterrou foi apenas a gigantesca base, mas as inscrições provaram-lhe que a torre existira, pelo menos a torre de que fala a Bíblia, de que sem dúvida alguma foi construída. Já devia ter desaparecido nos tempos de Hammurabi, mas a mais recente fora erguida ali pelos sucessores em memória da antiga. Nabopolassar deixou essas palavras: Naquele tempo, o mar destruísse a torre de Babel, que tinha enfraquecido e desmoronado em tempos anteriores a mim. Em cima, Robert Coldewey, numa fotografia tirada em Babilônia. Embaixo, reconstrução da velha Torre de Babel. Aqui, ó, como deveria ser a Torre de Babel. Achou restos de seus fundamentos e desenterrou a Torre Babilônica, que Nabucodonosor II mandara erigir sobre os escombros da torre mais antiga. Adorno de cabeça da rainha Shelural, o nome abençoado. Ó, os reis que viviam 1000 anos e o dilúvio. Ó, Babilônia. Reprodução de um selo cilíndrico. O mundo visto pelos babilônios. O estandarte de mosaico de Ur, um dos achados mais interessantes de Leonard Woolley. Tá? Então aqui vai trazer as descobertas arqueológicas, pessoal. Uma reconstituição do zigurate, o templo em forma de torre, de Ur, na Caldeia. Aqui, o inglês Leonard Woolley iniciou as suas escavações, encontrando os mais ricos vestígios de um povo civilizado, provavelmente o mais antigo de nosso mundo, os sumerianos de cabeça negra. Aqui a gente já está aqui na América Latina, o Tesouro de Montezuma II. A fotografia moderna da mesma estala do quadro 24. É bom se, diante da possibilidade de um confronto assim, duvidarmos ao menos por um momento do progresso técnico no que concerne às artes. Olha só. Então essa história que os maias, os incas, disco voador... Pessoal, o pessoal anda usando muita droga, tá? Não tem cabimento uma coisa dessa. Ó, Ministério das Cidades Abandonadas, os sinais dos meses dos maias, os sinais dos dias dos maias, Uxmal, Las Monjas, em cima, edifício ocidental, embaixo à esquerda, a vista do edifício setentrional, apanhada através da porta de entrada do edifício meridional. Os sinais dos números dos maias, entendeu? Então esse negócio de que nós não tivemos na América civilizações desenvolvidas, isso não é verdade, né? Oaxaca, Monte Alban, em cima, jogo de pelota, embaixo, aspecto de um templo. Aqui é no estádio para jogar pelota, jogar bola. Oaxaca, Monte Alban, em cima, conjunto dos templos, embaixo, outro aspecto, com o observatório no primeiro plano. Aqui era um observatório para ver as estrelas. Oaxaca, em cima, detalhe do interior do Palácio do Governador em Mitla. Embaixo, pedras com hieróglifos. Ó. Monte do Templo, baixos relevos. Templo dos Guerreiros. E a gente termina novas pesquisas em velhos impérios. Aqui falando na época da escrita do livro, do que seriam as próximas fronteiras, entendeu? Da arqueologia, né? Então, ó, Mediterrâneo Oriental, os reinos Creta e Grécia. Aqui a gente tem a tabela genealógica. Ó, Babilônia, Mesopotâmica, Impérios Sumérios, Babilônicos e Assírios. Olha, mapas, conjunto de mapas bem simples, mas dá pra gente entender muita coisa. E é esse aqui, Deuses, Túmulos e Sábios. Bom, pessoal, esse foi o Deuses, Túmulos e Sábios, um material assim fenomenal, especialíssimo, que fez parte da minha vida e continua fazendo, entendeu? Que vai dar para você um escopo maravilhoso das descobertas arqueológicas da antiguidade. Se você se vê meio como um Indiana Jones, como um arqueólogo,
eu acho que esse livro aqui vai ser maravilhoso para você. Agora, se você quer conhecer mais sobre arqueologia, sobre as descobertas do mundo antigo, principalmente Egito, Grécia, esse livro aqui é fenomenal para vocês, tá? Então vamos lá. Deuses, túmulos e sábios é a indicação de hoje. Agora vamos para a dica. Aqui na descrição desse vídeo tem um material especialíssimo para vocês. Clica no link aqui embaixo e se inscreva ao nosso curso grátis de estudo bíblico exaustivo. Exatamente. É um curso maravilhoso que vai ensinar vocês onde usar cada material. Por exemplo, quando no meu estudo bíblico eu uso uma Bíblia de estudo, o que da Bíblia de estudo eu uso nesse tipo de estudo, comentário bíblico, manual bíblico, quando as questões da leitura cronológica da Bíblia, da leitura em ordem canônica, ou seja, tudo aqui bonitinho, você vai aprender no nosso curso de estudo bíblico exaustivo. Vai entender sobre anotações, vai entender sobre contexto histórico, contexto geográfico, todas essas questões tão importantes para o estudo da palavra de Deus é o que nós trazemos aqui, tá bem? Então, clica aqui no link e vem fazer parte do nosso curso grátis de estudo bíblico exaustivo. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima. Amo muito a vida de cada um que está aqui assistindo esses vídeos. Deus abençoe.